Vamos à resenha da vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-1. Aliás, eu sei que tem influência do time lá do Paraná, né, do Atlético, o Patético Paranaense, como preferir. E teve falta de respeito de colegas com o São Januário, vendendo discriminação. Teve influência que é torcedor do Atlético Paranaense, que sequer mora no Paraná. Um cara nasceu, passou a vida toda em São Paulo, mas de ser torcedor do Atlético, vendendo falta de respeito com o Vasco. E olha, eu vi esse pessoal todo nervosinho. E teve um colega do Amazon Prime aí, que eu acho que ele não acompanha o Campeonato Brasileiro. Tudo isso, vou chamar a edição, agora é a versão sem edição, mas vou chamar a edição para a versão com edição, amanhã com a nossa querida Andressa, após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite ou bom dia para todo mundo, dependendo da hora que você vê esse vídeo. E o Vasco novamente venceu segunda, quinta venceu o mesmo adversário por 2-1 de virada, ambos de virada. E a gente pode dividir o Vasco no primeiro tempo, o Vasco desligado. E nisso o Atlético Paranaense não fez nada demais. E saiu, foi para o intervalo com a vitória parcial, porque a defesa do Vasco tem um problema muito grave. Ela simplesmente... Sabe aquele aluno que sabe a resposta correta, mas não tem atenção, acaba errando por bobeira. É a defesa do Vasco. Eles simplesmente se desligam do jogo. E um gol que o Christian fez foi digno de pelada. Uma bola levantada para a área que o Camanho cabeceou para a segunda trave e não tinha ninguém. E o Christian dominou e só levantou a bola e chutou. Isso o Vasco até tinha, antes do gol do Atlético Paranaense, tinha criado a chance mais clara até então, uma arrancada do Paé, que ele, em vez de bater cruzado no ângulo, preferiu chutar no cantinho e errando. Mas era um jogo que pouca coisa realmente acontecia até o time paranaense abrir o placar. E o segundo tempo é que o Vasco na verdade, até aos 22 minutos estava nessa atuação desligada, e até o Atlético Paranaense teve uma oportunidade de matar o jogo. E depois, aí sim, o Vasco acordou para o jogo, pressionou o Atlético Paranaense, né? Isso deveu aos fatores do time acelerar o jogo e o próprio time visitantes também recuaram, chamarem o Vasco para o campo, embora não conseguiam ameaçar nos contra-ataques. O Vasco pressionava e foi compensado com já os 30 e poucos minutos do segundo tempo, quando o Wander, que entrou no segundo tempo, fazendo a sua estreia, levantou aí deu um lindo passe de peito para o Pumita, dar um lindo chute de primeira. O Pumita é aquele cara que a gente sempre falou, inclusive os colegas do Uruguai falavam, quando ele veio contratado. Ofensivamente, ele está com problema no Uruguai, é justamente na parte defensiva, que hoje é fundamental para o lateral saber defender, atacar e defender. Pelo menos até os anos 80 já era essa exigência, mas o Pumita tem esse problema de senso de colocação, né, quando o Vasco está sem a bola. Mas tem que apelar para que
os jogadores tomem ciência que tem que jogar atento na parte defensiva aos 90 minutos. Não vai ser todo jogo que o Vasco vai virar, conseguir virar. No jogo de volta, lá no Gina Arena, que vai ser no dia 12, essa falta de atenção não pode acontecer. É engraçado que o Hugo Moura é dos jogadores do Vasco que eu considero que teve a melhor atuação, a atuação mais destacada dessa partida foi o Hugo Moura, que parece que como ele saiu lá do Gina Arena, lá de Curitiba, sem deixar saudades, né, na torcida da atleticana, ele começou ele joga inspirado contra o seu ex-clube, como queria se dar resposta ao Atlético Paranaense, e foi começado com um gol da virada. Ele já havia feito gol no jogo de segunda-feira pelo Brasileirão, porém a arbitragem havia naquela ocasião anulado o gol dele, alegando o impedimento do Paé, embora o Paé não havia participado da jogada. E o Vasco precisa bater nessa tecla de ter atenção desde o princípio, principalmente no meio campo para trás, porque vai ter partida que se sair atrás do placar pode ser fatal. Mas é preciso exaltar essa virada, né, na atuação psicológica da equipe. Inclusive foi minha pergunta entre entrevista coletiva, porque antes, a gente pode lembrar do 6-1, que o Vasco saiu atrás do placar, levou gol, se desesperou. Os 4-0 contra o Curitiba e o Criciúma, levou gol, o primeiro gol se desesperou. E agora não, o time mantenha calma, consegue virar as partidas. Essa virada é fundamental para esse arranque que o Vasco está tendo no Campeonato Brasileiro. Agora, infelizmente, tudo indica que não vai vir forte para a zaga, para o meio de campo precisava de volante, alguém para encaixar, ter uma regularidade maior para encaixar o Hugo Moura, porque o Matheus Carvalho, ele alterna, tem jogo que ele encaixa perfeitamente com a característica dele, com o jogo do Hugo Moura, encaixa perfeitamente. Tem jogo que eles parece que toda hora estão jogando juntos pela primeira vez. E aí no segundo tempo que o Vasco passou a intensificar a sua pressão nas laterais, jogando de forma mais ágil, e foi compensado com esses 2 gols da vitória, que se tivesse tido um pouquinho de mais calma, sobretudo no primeiro tempo, podia ter vencido por 2 gols de diferença, né, uns 3-1. E é importante exaltar também, porque eu vejo muita gente na internet criticando o Paé. A torcida é uma coisa que eu era do tempo que quanto jogador de qualidade maior fosse, melhor. E parece que tem um grupinho, que é a minoria da torcida do Vasco, vamos dizer assim, que como o Coutinho fez, está criando alguma coisa para a disposição para ela. É uma coisa mirabolante que falam até que ele tem números bons não sensacionais de assistências, bons números de participação em gols, o chamado pré-assistência, que tem torcedor que eu acho que se ligou
pela primeira vez que existe pré-assistência. Cara, esses caras, o Giovanni era o que? O Giovanni era gênio, o rei da estatística da pré-assistência. Até tem um lance, para dar um exemplo, contra o América, não lembro de que ano era o Carioca, ele deu um lançamento bem longo para o Roberto, que eu acho que se fosse jogador de hoje em dia, nem acreditariam na jogada. Ele correu, cruzou e o Romário fez um gol de cabeça, que não nem era para assistência. E tem alguns que simplesmente torcem o nariz em relação ao pai. Eu acho que eles querem coisa mirabolante, como o Renato Aragão no filme Trapalhões na Terra Pelada, que o Renato Aragão bateu um escanteio e ele mesmo cabeceou. É difícil entender esse tipo de crítica ao francês. Valeu esse arranque que o Vasco está tendo no brasileiro, mentalmente falando, essa evolução, essa mentalidade, que o time agora não se abate quando fica atrás do placar, mas precisa ter mais atenção, porque vai ter equipe que sair atrás do placar vai ser bem complicado. E, aliás, tem esse influencer, qualquer, do canal Fala Cap, que eles chamam o time do Vasco de fraco, embora o Vasco venceu 2 vezes de virada, o time dele de fraco. Eu acho até legal ele continuar falando isso, que serve de combustível para o jogo de volta. Os jogadores estarem lá inspirados para o jogo de volta. E esse episódio do jogo teve umas cenas lamentáveis, decepcionados com colegas lá de Curitiba. Eu não falo só da dificuldade que eu tive de colegas responderem para fazer a chamada do adversário, no caso do Atlético Paranaense, nem falo disso, mas teve colegas que venderam preconceito de São Januário. Quando a polícia chegou a São Januário, que tem que ter, para a segurança dos próprios torcedores, chegou qualquer fala, Camarão, não sei o que, uma lá de Curitiba, vendendo preconceito mesmo de São Januário, como se fosse um território super perigoso. Já abaixo, o coleguinha dela de Curitiba teve falado que a Zona Norte deixa, sabe, é uma coisa lamentável esse tipo de preconceito, que na hora que terminou o jogo, até falei, será que a preconceituosa, o que ela está fazendo? Deve estar chorando. Porque, porra, odeio preconceito. Eu já passei por isso, eu sei como é, inclusive de parente de segundo grau, que até hoje tem gosto de relembrar. Eu sei como que é, e é engraçado que tem comunicador que vende preconceito, isso é bem triste. E eu fiquei sabendo também de um colega que o jogo foi transmitido pelo Amazon streaming, Amazon Prime, só por lá, e o cara falou que o Vasco estava brigando contra o rebaixamento. Eu sei quem é esse cara, esse André, e eu não estou passando pano dele, muito pelo contrário, é uma coisa de estaria passar esse mico que ele passou, se ele simplesmente tivesse visto a tabela do brasileiro, e o Vasco está em 8º colocado, inclusive na frente do Atlético Paranaense. Mas, tentando explicar que tem colegas vindos de São Paulo, no mês de hoje, bem antes de eu ser jornalista, como fala,
tinha aquela mesa redonda com o lendário, o Luciano do Vale, Soares, aquela galera de São Paulo que sempre foi simpática com os clubes de São Paulo e olhava, falava, tinha elas meio torto contra os clubes cariocas. Eles juravam que não havia barreirismo numa cara de pau. E hoje, se você vir em mesa redonda, seja de TV aberta, de TV fechada, de internet, não importa. Eles ainda são assim, sobretudo, eles parece que eles vivem numa bolha que eles só conseguem comentar, só olham os times de São Paulo. Isso aí explica o mico do cara dizendo que o Vasco ainda estava lutando contra o rebaixamento. Eu lembro que no ano passado, antes do Vasco contratar o Paulo Henrique, o Pumita era titular da lateral direita, e um coleguinha da SPN de São Paulo, após o jogo contra o Flamengo, que o Vasco venceu com o gol do Pumita, que o uruguaio, aquele gol podia ser ele podia ganhar a titularidade depois daquele gol. Mostrava ali que ele não acompanhava o time. Mas o pessoal de São Paulo assim, só acompanha os times lá, a maioria são assim. São poucos, como o Paulo Vinícius Coelho, que não é assim, mas a maioria, infelizmente, já aconteceu esse tipo de erro. Bom, mas valeu a vitória vascaína e atenção, né? Agora vai pegar o Vitória da Bahia em Salvador pelo Brasileiro. Já começa as atenções no 90 minutos, porque no jogo de volta, esse tipo de gol, por falta de atenção que o Vasco tomou, não pode acontecer. Então é isso, galera. Até o nosso desperta e a hora do almoço. Até mais.